adubo excessivo, a água excessiva, o sol excessivo, mata também a planta. Então a gente deveria se estimular mutuamente, cada vez mais na intimidade da casa espírita. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos, irmãs, que Jesus nos envolva na sua paz e que o nosso estudo da noite, embora breve, possa ser significativo, possa ensejar reflexões, aprendizagens para o crescimento de todos nós. E o nosso tema, ele está baseado em o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que este ano completa 150 anos da sua primeira edição. Lembrando que a edição que temos em mãos, ela é uma tradução da terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que de início recebeu como título Imitação de o Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir de 1866 é que Allan Kardec, então, passa a nos apresentar a obra com seus 28 capítulos. Vale a pena ler, estudar, nos aprofundarmos em o Evangelho segundo o Espiritismo. E podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que é um livro que nos ajuda a melhorar sobremaneira a nossa autoestima. Não é um livro cuja leitura nos oprima, nos ponha para baixo. É uma obra que nos faz acreditar nas potencialidades que carregamos dentro da nossa alma. A sua leitura continuada, perseverante, aprofundada e de preferência em grupo, vai nos facultando não apenas entender melhor Jesus, o seu Evangelho, especificamente a parte moral, já que os Evangelhos se dividem em algumas partes, como Kardec apresenta na obra, logo na introdução, mas vai também nos ajudando a perceber o quanto somos capazes, o quanto temos de potencial entranhado, pouco explorado, pouco desenvolvido, pouco percebido. Então podemos dizer que é uma obra que faz uma verdadeira terapia no nosso coração. Porém, para entendê-la plenamente, faço também uma outra recomendação, que nunca é demais, embora todos já estejamos carecas de saber. Façamos inicialmente a leitura de O Livro dos Espíritos, tendo em vista que o Evangelho segundo o Espiritismo e as demais obras da codificação são um desdobramento de O Livro dos Espíritos. E o Evangelho, em particular, é uma continuação da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Essas leis que regem o universo, que regem a nossa consciência, segundo a questão 621 de O Livro dos Espíritos. No capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, nós nos deparamos com a promessa de Jesus. Está lá no capítulo 14 do Evangelista João, a partir do versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, porque Jesus era o primeiro deles. E o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, estará convosco, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e vos ensinará muitas outras coisas mais. O Espiritismo é esse Consolador nas nossas vidas, porque ele nos recorda tudo quanto Jesus ensinou e vem nos revelar coisas que Jesus ensinou de forma velada através do simbolismo das parábolas e do simbolismo dos seus ensinamentos como um todo. O Espiritismo traz esse conforto. Mas por que a doutrina espírita nos conforta? Porque inicialmente ela nos fala a razão. O Espiritismo não esclarece porque consola, ele consola porque esclarece.
falando-nos a razão e lembrando Allan Kardec, quando este afirma que para entender a doutrina espírita não é preciso uma cultura acadêmica. Pessoas simples, até analfabetas, desde que tenham um senso moral desenvolvido, um bom senso amadurecido, são capazes de entender o Espiritismo. Embora o codificador nos apresente na coleção da Revista Espírita uma estatística mostrando que no seu tempo, especialmente pessoas cultas, pessoas formadas, aderiram à proposta do Espiritismo, é o próprio codificador que na mesma Revista Espírita e ao longo das obras da codificação vai nos mostrar que pessoas simples podem entender a doutrina, porque ela é simples. É o cristianismo redivivo, é a mensagem do Cristo. E se o Cristo era simples, e se sua mensagem era de fácil compreensão, o Espiritismo não seria diferente. Mas é preciso que estudemos. Segundo Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, com regularidade, com continuidade e com recolhimento. Regularidade. Porque não basta a gente pegar o livro hoje e voltar a pegar daqui 6 meses. Então é preciso que haja uma regularidade. Ou seja, que eu me sirva de um dicionário, de obras acessórias, que eu estude de per si, estude na casa espírita, que haja continuidade, para que eu não corra o risco de ter que começar de novo, porque me esqueci de tudo que li. E ao mesmo tempo, além da regularidade, da continuidade, é fundamental o recolhimento, que eu rumine no bom sentido da palavra, que eu amadureça, que eu faça comparações, estabeleça links, para que esses conteúdos passem a fazer sentido na minha vida. Lembrando ainda, por fim, que o conteúdo de O Evangelho segundo o Espiritismo, como das demais obras da codificação, não serve apenas para nos ilustrar a mente, nos tornar criaturas mais sabidas, mais intelectualizadas. São informações que são passíveis de serem postas em prática no nosso cotidiano, nas diferentes relações que estabelecemos. O Espiritismo nos fala ao coração, nos fala à mente, nos fala à alma e nos instrumentaliza para uma vida com mais qualidade, já que o nosso tema de hoje é autoestima e qualidade de vida. E aí nos perguntamos, todo espírita tem uma boa autoestima? Não. Nem todos. Todo espírita tem uma baixa autoestima? Também não. Isso é relativo e vai variar ao infinito de pessoa para pessoa. Mas o Espiritismo nos oferece material, oportunidades de trabalho na casa e no movimento, para que a gente melhore a nossa autoestima? Aí a resposta seria afirmativa. Sim, o Espiritismo nos oferece recursos para que a gente tenha uma boa autoestima. Nesse sentido, vamos começar a caminhar um pouquinho aqui pelos slides para a gente acelerar a nossa reflexão. Essa é uma questão de O Livro dos Espíritos, pela qual eu tenho um carinho imenso. Allan Kardec pergunta, na questão 963, se Deus não é muito grande para se ocupar com cada um dos seres em particular, para dar um atendimento personalizado, semelhante a esse que a gente tem numa concessionária de automóvel, ou quando vamos numa costureira, ou quando vamos no consultório de um bom médico, desses que nos tocam, que nos examinam, auscultam o nosso coração, medem a nossa pressão. Não tiram a pressão, porque senão a gente morre, mas medem a nossa pressão. E eles responderam para Kardec: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Ora, se ele se ocupa com cada ser que criou, muito mais com os seres humanos. Não é à toa que Jesus nos ensinou:
Não vede os lírios do campo, as aves do céu? Não semeiam, não guardam em celeiros? No entanto, nada falta para as aves do céu e para os lírios do campo. Nem Salomão, em sua glória, se vestiu de maneira tão bela e multicor como os lírios do campo. E não sois vós mais do que as aves do céu, mais do que os lírios do campo? Há quem diga que Deus se esqueceu desta criatura. Mas talvez a própria criatura que tenha ou esteja se esquecendo do Criador. Muitas das vezes, aguardamos que as respostas de Deus venham de um jeito que seja o nosso jeito. Mas nem sempre Ele nos responde exatamente como estamos aguardando. Muitas das vezes, a vida nos diz não para os nossos quereres, para os nossos caprichos, para os desejos, para os sonhos. Mas o não da vida pode não ser um não definitivo, pode ser um não momentâneo, desde que a gente assimile essa resposta e saiba, como está em O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente saiba esperar, porque ter paciência é saber esperar. Desde que a gente tenha resignação, e ter resignação é saber aceitar. Desde que a gente prossiga perseverando, porque quando o Evangelho nos recomenda coragem, ele está querendo nos dizer saber enfrentar, saber persistir. Então precisamos de paciência, precisamos de resignação e precisamos de perseverança. O que não é possível hoje poderá ser-lo amanhã. A dificuldade de agora nos burila, assim como o buril atua sobre a pedra bruta, desvelando o diamante. O escultor não pode prescindir do cinzel, que vai retirar daquela pedra, daquele mármore, enfim, daquela coisa grosseira, a sua obra-prima. Assim somos nós, lapidados pelas dificuldades, pelos problemas, pelos obstáculos. Mas é preciso que diante dos obstáculos a gente faça como os rios que vão em direção ao mar, que a gente se avolume, que a gente se encorpe e transponha, ultrapasse, enfim, siga pelos lados, vencendo as dificuldades, mas fazendo como Leon Denis, o escritor francês, contemporâneo de Kardec, já nos recomendou, sermos como os rios que, buscando o mar, refletem o céu. Porque às vezes a gente reflete tudo, menos o céu, na nossa busca pelo mar. Deus se ocupa então com cada um de nós. É preciso que a gente mude a direção do olhar, mude a maneira de interpretar os seus sinais, para que a gente consiga melhor se ajustar na atual reencarnação, no atual casamento, no atual emprego, no conflito existencial que carregamos, na dificuldade com um parente, seja ele quem seja, mas Deus está atento às nossas necessidades. Alguns sinais de baixa autoestima. Ainda que confiemos em Deus, que tenhamos fé, que estudemos as obras da codificação, há momentos que o nosso humor flutua. E nem sempre é porque estejamos sob o acossamento, o assédio de inimigos desencarnados ou de inimigos da doutrina. Às vezes nós carregamos uma certa melancolia, uma certa saudade, uma nostalgia, possivelmente de uma outra existência, do mundo espiritual, ou ainda não obtivemos a vida que gostaríamos de ter. Então as lutas muitas vezes nos cansam, nos estiolam, nos enfraquecem. Então podemos desenvolver alguns sinais momentâneos de baixa autoestima. Vejamos rapidamente. Isolar-se. Eu posso me isolar para estudar. Eu posso me isolar para pôr a minha cabeça em ordem. Eu posso até me isolar porque às vezes, eu não sei se vocês experimentam isso aqui, mas eu ouço no consultório pessoas me dizendo assim, que gostariam de tirar férias da família. Embora amem a família,
há momentos que elas gostariam de tirar férias do marido. E não necessariamente para arrumar outro. Férias da esposa. Porque não está aguentando mais. É claro que isso só ocorre lá no Brasil, com os espíritas que atuam por lá. Aqui eu tenho certeza que todo mundo está bem feliz, bem ajustado e não tem essa necessidade. Então o isolamento pode favorecer até um processo obsessivo. Um isolamento momentâneo, circunstancial, é benéfico. Mas um isolamento que se prolongue demasiadamente não é bom conselheiro. E pode aumentar ainda mais a nossa fragilidade. Nos sentirmos incapazes, momentaneamente, sem problema algum. Mas se permanentemente você se sente incapaz, se questiona quem sou eu. No final do ano passado, há um centro espírita no Rio de Janeiro, que vez por outra vou lá para fazer estudos e por onde tenho publicado a maior parte dos nossos livros. Chama-se Centro Espírita Leon Denis. É uma casa que eu trago no meu coração, por tudo o que ela já fez por mim e que eu tento correr atrás para fazer por ela também. E lá eles têm um serviço de receituário. E nesse receituário, em que alguns médiums, na maioria médicos, ficam no andar de cima, recebendo mensagens psicográficas, as solicitações que são dirigidas ao plano espiritual, eu resolvi fazer um agradecimento. Não era nem um pedido. Então agradeci a um espírito em particular e ao médium que o recebe, por todos os benefícios que ao longo do ano e em momentos delicados da minha vida, eles estavam ali pontualmente me atendendo. Então fiz uma cartinha e não esperava a resposta. Mas veio uma resposta e mandaram para o meu endereço. Chegou pelo correio, eu me surpreendi. E nela o espírito dizia algo mais ou menos assim, e eu reparto com vocês. Meu filho, lembre-se sempre da parábola do semeador. Esse é o seu momento de semear. Semear com palavras, semear com livros, semear com abraços, com sorrisos, semear com os teus ouvidos, com o teu silêncio. E lembra-te sempre, Jesus na parábola do semeador não nos informa que se o semeador era culto ou era inculto, se o semeador era rico ou era pobre, se ele tinha muitos ou poucos recursos, se a sua saúde era robusta ou se a sua saúde era frágil. Ele simplesmente diz que o semeador saiu a semear. E o que somos nós, divulgadores da doutrina espírita, num âmbito maior ou num âmbito mais restrito? O que somos nós com os filhos, com o cônjuge, com as pessoas que aportam na casa espírita, se não semeadores? E Jesus não nos exige título de perfeição. Quando lemos o livro Boa Nova, na psicografia de Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, Irmão X, nós vemos os conflitos entre os discípulos e percebemos claramente que Jesus não convocou almas perfeitas para secundar os seus esforços. A equipe de Jesus era uma equipe imperfeita. Então, não precisamos de perfeição para servir. Logo, por que nos sentirmos tão incapazes? Os bons espíritos procuram quem queira oferecer 5%, porque eles entram nessa sociedade, nessa parceria, com 95%. Mas às vezes a gente quer os 95% e quer apenas que eles entrem com 5%. Mas se o nosso percentual, se o nosso capital espiritual ainda é tão limitado, vamos precisar, continuando, a contar com os bons espíritos. Então não há motivo para a gente se sentir incapaz, porque nenhum anjo é convocado para o trabalho aqui na Terra. Todos somos, literalmente, farinha do mesmo saco. Ter visão negativa o tempo todo. E há quem tenha uma visão de si negativa, uma visão de um projeto, de uma iniciativa,
e acabe por desenvolver um filtro negativo. Então a gente pede, me fala de uma lembrança positiva da tua vida. A criatura isola-se e evita também o contato pessoal. E o contato pessoal até no sentido de olhar para o outro nos olhos. Tem gente que cria a crença de que se for ao centro espírita, todo mundo vai ler os pensamentos dela. Então ela nem chega perto de certos médiuns, porque julga que há uma televisão plasmada na cabeça, revelando todos os pensamentos dela. Isso é uma ilusão, é uma crença infantil. A gente não tem como saber o que o outro está pensando, a não ser que numa circunstância específica, para auxiliar a criatura, nos venha uma inspiração, uma entidade nos traga um apontamento, sinalize algo. Então são crenças infantis. Temer o futuro. Quem ganha investindo no futuro são as companhias de seguro e lucram um absurdo. Há coisas que não necessariamente acontecerão. Elas estão acontecendo aqui, ó, na nossa mente. Uma pessoa que desenvolva o transtorno do pânico ou síndrome do pânico tende a acreditar que algo trágico ocorrerá. Alguém que esteja sendo vítima de um estresse pós-traumático tenderá a acreditar que aquele fato ocorrerá novamente. Mas não há nada que garanta que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar, embora de vez em quando a gente veja aí uma estatística de que caiu. Mas a criatura teme o futuro. E se nós temos o Espiritismo como uma ferramenta poderosa para fortalecer a nossa fé, por que esse temor? Esse mesmo ser que cuida de cada um de nós, de cada ser, de cada criatura, por menor que seja, por que ele vai nos desamparar em termos futuros? Sofremos pelo amanhã, isso se chama ansiedade. Ou então vivemos acorrentados ao passado, num processo semelhante ao de uma depressão, arrastando uma bola de ferro. Não viramos a página do livro da nossa vida. São sinais de baixa autoestima. Uma outra questão muito bonita e muito interessante de O Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que vocês acham? Dá para a gente se esforçando vencer as más inclinações? Dá. O grande problema é que a gente ainda não as venceu. Ou vencemos algumas, mas temos outras ainda por enfrentar. Vamos ver a resposta. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito... Eles não dizem aqui que nós temos que fazer esforços hercúleos, que temos que mover montanhas. Esforços muito insignificantes. Mas como disse a nossa companheira, na leitura do seu comentário aqui na frente, a preguiça toma conta da gente. E a gente não faz nem os esforços insignificantes. Por quê? O que nos falta é a vontade. Vontade também precisa ser condicionada. Assim como o exercício físico. Quem está parado vai ter dificuldade para iniciar uma atividade física. Quem não lê, ao pegar um livro para começar a ler, vai ter dificuldade. Porque estamos na inação, na inércia. Então, vencer a inércia exige vontade. E exige esforço praticamente insignificante. Eu posso mudar a minha baixa autoestima para uma boa autoestima. Eu posso deixar de temer o futuro e acreditar que as coisas tendem a melhorar, mantendo os meus pés no chão. Ninguém ou nenhum espírito pede que a gente viva de sonhos, de devaneios. O Espiritismo não nos prepara apenas para vivermos bem a vida espiritual. Ele nos prepara para vivermos bem a vida terrena, as coisas concretas, os desafios do cotidiano. Mas é preciso que a gente tenha vontade e façamos esforços
insignificantes. O ser humano, de acordo com a psicologia e a psicologia transpessoal, não necessariamente a psicologia freudiana, mas a psicologia junguiana, é formado por uma tríade: o ego, a sombra, e o resultado disso é o self, ou eu profundo. Às vezes a gente diz que nós temos que combater o nosso egoísmo. Sim, combater o egoísmo, mas não combater o ego. Todos precisamos de ego. A criança tem um ego quando ela vai estabelecendo uma relação com seus brinquedos, com seus objetos pessoais. Extirpar o ego é mutilar o ser humano. O problema é quando o ego adoece, ou quando o ego infantil acompanha a criatura adulta. Então ela se torna possessiva, ciumenta. E o ciúme é uma praga, né, gente? O ciúme há quem diga que é o tempero da relação. Eu acho que ele pode salgar demais, pode apimentar demais. Ah, mas eu gosto de coisa salgada. Bom, então encontre alguém que esteja no mesmo diapasão. Já vi muitas relações terminarem por causa do ciúme. Outro dia nós contávamos, não sei se foi na palestra que a Andréia nos acompanhou, ou Marcelo, mas de uma aluna, e ela dizia: professor, eu fui uma mulher muito ciumenta, não sou mais. Sim, e quero dizer que inclusive quando meu marido chegava em casa, eu consultava a agenda, o celular, cheirava as camisas, olhava se tinha bilhetinho. E quem procura, acha. E ela achou. Enquanto ele tomava banho e ela vasculhava feito um detetive, estava lá na agenda, logo na letra A, escrito atrevida. E ela pensou assim: pois é, vai ver que é nesse momento, no momento mais íntimo, vai ver que esse é o código. Ele chama por ela, atrevida. Venha, atrevida, venha, atrevida. Começou a botar chifre em cabeça de cavalo. E ela anotou o telefone. No dia seguinte, essa mulher vai ver que esse homem tem dono. Com quem ela está se metendo? E ligou. E do outro lado, o telefone atendeu. Companhia de Mudanças, atrevida, bom dia. Era uma companhia de mudanças. E ela teve a oportunidade de ver o caminhão baú passando, indo fazer compras, viu que existia de fato a atrevida. Agora, se lá dentro da atrevida ele tinha algo com alguém, eu não sei. Eu não posso pôr a minha mão no fogo. Mas o ciúme faz com que a gente construa fantasias. E daqui a pouco os casais estão se separando. E normalmente quem trai é quem mais suspeita do outro. E começa a levantar suspeitas, né? Por quê? Porque está com a consciência pesada. O ego é o que aceitamos em nós e nos identificamos. A sombra é aquilo que a gente não quer ter na consciência. Nas sombras estão aspectos, ou na sombra, mal resolvidos, aspectos reprimidos. E o que é que a gente reprime na nossa vida? A gente reprime a sexualidade. E graças a Deus não temos no meio espírita um manual que diz que é isso, que diz que é aquilo, porque o que é ou o que não é diz respeito ao casal entre quatro paredes. Um amigo, uma vez após uma palestra, me perguntou assim: César, ele estava começando no centro espírita, eu tenho uma dúvida cruel e preciso que você me responda. Depois eu fui ver que essa dúvida está também num livro de Richard Simonetti. Pois não. E ele me chamou assim no cantinho: eu tenho que fazer a prece antes ou depois do ato sexual? Falei: olha, se você fizer antes não vai acontecer nada. Então acho melhor você esquecer essa história de prece no ato sexual. Porque esse é um momento, por mais amor que haja, de dar vazão ao instinto, até de uma certa irracionalidade. Aquilo que o momento estiver pedindo e que não te agrida e não agrida a sua companheira. Que seja bom para ambos. Então esquece essa história de prece. Ora quando acordar, ora quando for dormir. Mas nesse momento, não
não faz a não ser que haja uma perturbação. Aí ora. Então, na sombra está a nossa sexualidade reprimida. Está também a nossa religiosidade reprimida. No Brasil, os evangélicos vão para as praças públicas. E não digo que tenhamos que fazer o mesmo, mas vão. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. E o evangélico de hoje não tem nada a ver com o protestante lá do tempo de Martim Lutero. São as chamadas religiões neopentecostais, que tem muito pouco, às vezes, de religião e tem muito de uma teologia da prosperidade, mas a gente respeita. Então você pergunta, eu sou evangélico, eu sou católico. E quando se pergunta para o espírita, ele costuma dizer, sou espírita. O quê? Espírita. O quê? Eu não ouvi. Espírita. Ah, espírita. Kardecista. Porque a gente não quer que nos confundam com os umbandistas, com os candomblecistas. Então a gente já faz logo o adendo. Mas não falamos espontaneamente como se fôssemos fora da lei, como se estivéssemos cometendo algum pecado, por sermos espíritas. O que a gente vai precisar é de tempo para explicar para a criatura o que é o espiritismo. Mas a gente fala boca pequena, boca meio torta, espírita. Não assumimos, reprimimos a nossa religiosidade. Reprimimos também a nossa agressividade. Ué, mas eu tenho que sair dando sopapo nos outros? Não. Mas às vezes a gente se contém de tal maneira e vai desenvolvendo um bruxismo. E vai afetando as articulações. Ninguém tem que viver esmurrando o outro, esganando o outro, embora às vezes a gente tenha vontade. Pelo menos lá no Brasil a gente tem, aqui eu não sei. Né? Vontade de dar uma esganada básica, né? Porque ainda não somos flor que se cheire, mas a gente se segura. Mas é preciso que essa agressividade saia em forma de exercício físico, de trabalho caseiro, de trabalho profissional, de um exercício de sinceridade, contanto que esse exercício de sinceridade não nos transforme num rolo compressor e a gente sai atropelando o outro, que a gente observe o momento, o lugar e o modo como a gente expõe isso. Se eu não quero que exponham as minhas mazelas em público, por que eu vou expor a dos meus companheiros também em público? Vou chamar em particular. Nós reprimimos a sexualidade, a religiosidade, a agressividade, e tudo isso a gente precisa fazer contato. A gente não tem que fugir disso. Nós somos isso. Carregamos esses aspectos dentro de nós. E se a gente foge, não faz contato, é a sujeira que vai para debaixo do tapete. Daqui a pouco isso vira sintoma. A gente começa a adoecer. Somos, nesse processo de conquista da nossa autoestima, de dentro para fora, somos impotentes ou somos onipotentes? No senso comum, o que a gente chama de impotente? É a pessoa que não consegue fazer nada. E a onipotente é a pessoa que acha que pode fazer tudo. Mas num sentido mais psicológico, olha só, onipotência é tentar mudar o que é para ser aceito. Então eu não tenho que ficar brigando. Porque se eu brigar, eu vou sofrer. Especialmente se eu já tentei todos os recursos e não obtive êxito. Em alguns casos, a vida está me convidando a procurar novos recursos. Mas em outros, ela está me pedindo, me fazendo um convite silencioso para eu mudar meu foco e não ficar dando murro em ponta de faca. Enquanto impotência é aceitar o que é para ser mudado. Aí sim, eu tenho que tentar identificar um outro ângulo, desenvolver uma outra estratégia, porque isso precisa ser mudado. Há alguns aspectos em nós que com pequenos esforços e com a ação da vontade, a gente vai mudar nessa encarnação. Mas há alguns outros que a gente vai precisar ir para o mundo espiritual, voltar a ser espírito errante, retornar no mergulho na carne. Cabe a cada um de nós fazer esse inventário intrapessoal e identificar o que dá para corrigir agora, o que dá para dar uma melhorada para a próxima, porque não vamos sair daqui com um par de asas.
mas também que ninguém se veja com um par de chifres, e com cauda, e com pata, né? Tornando-se um demônio de si mesmo. Mas que a gente faça esse inventário pessoal. Pois não, me ajude aqui. Muito bem, obrigado. No Evangelho, capítulo 9, item 7, um espírito amigo. E quem é o espírito amigo da codificação? Joana de Ângeles. Que possivelmente naquela época talvez nem tivesse o nome de Joana de Ângeles, né? Ou tivesse, mas não quis se identificar assim. Então diz-nos o espírito amigo. São duas mensagens que ela possui em O Evangelho segundo o Espiritismo. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos para a terra-fronte. Quando eu li isso, eu fiquei tão encantado e tentei pôr isso em prática. E eu morava na comunidade onde se encontra a nossa instituição. E chegava lá muito tarde, retornando da faculdade. E um dia choveu muito. E eu queria olhar para os pingos de chuva, vocês vejam a ingenuidade, caindo do céu. E pisei num lamaçal. E depois eu analisei assim, a gente tem que olhar para o alto, porque o fardo vai pesar menos. Mas dar uma olhada para baixo também faz parte da nossa trajetória. Porque senão a gente põe o pé onde não devia. Fazendo uma brincadeira para a gente descontrair. Olhar para cima, ou tentar ver as coisas do alto. Às vezes a gente precisa subir numa montanha interna e ter uma visão panorâmica dos nossos problemas. Porque há instantes que a gente está tão emboscado, tão enroscado neles, que a gente não consegue ver uma alternativa, não consegue visualizar uma saída. Então é preciso subir numa montanha interna, mediante a oração. Buscar um aconselhamento no atendimento fraterno, ler um bom livro, abrir o Evangelho a esmo, não ao acaso, porque sempre virá alguma coisa significativa, virá uma resposta. Diz Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado, e em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio poderia criar esse futuro. Quando a gente olha para nós, a gente se sente fraco e teme o futuro? Será que é o tempo inteiro assim? Ou já existem momentos em que eu olho para mim mesmo, compreendo minha força, percebo os recursos que germinam, que estão em germe em mim, e me sinto forte para mudar o rumo da minha vida? A laborterapia é excelente. O estudo é excelente. E o esforço mínimo aliado à vontade. Percebam essa flor, gente. Ela está num canteiro, está num jardim. Ela cresceu numa frincha, num lugar improvável de uma flor crescer. Quantas das vezes a gente vive situações inóspitas? Estamos carregando um deserto dentro da nossa alma, mas mesmo num deserto existem oásis, existem fontes. Então, mesmo na aspereza da nossa vida, é possível florescer. É possível vencer a adversidade e fazer brotar uma flor de um sorriso, da confiança, da certeza de que não estamos sozinhos, porque Deus, questão 963, cuida de todas as suas criaturas. Nenhum ser é destituído de importância. Essa enfermeira americana, Bronnie Ware, ela escreveu um livro chamado Antes de Partir. E esse livro foi feito a partir do relato de pacientes terminais. Esses são os 5 grandes arrependimentos dos pacientes terminais, na enquete que ela fez. Será que a gente se enquadra? Primeiro, queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. Vivo
a vida do jeito que eu quero. E aí não estou falando em a gente se alienar do contato social e apertar o botão do dane-se para o mundo. Somos seres sociais. Temos que levar em conta os laços familiares, as leis do país que fomos chamados a viver, as regras de boa conduta. Mas eu vivo a vida que os outros querem ou a vida que eu desejo viver? Me reprimo? Me recalco? Ou aquilo que eu reprimo, que eu recalco, está num nível que não me afeta em termos de saúde e bem-estar? Gostaria de não ter trabalhado tanto. Se o trabalho é um fardo, possivelmente eu não quero trabalhar tanto. E mesmo que ele não seja um fardo, às vezes a criatura se queixa porque gostaria de mais tempo junto à família. E não porque o trabalho seja ruim, porque não esteja na profissão certa, para a qual não tenha vocação. Mas a pessoa quer ter mais tempo. E me parece que hoje, um dos grandes bens, um dos grandes tesouros é o tempo. O tempo para a gente empregar da forma como a gente gostaria, de forma útil, de forma construtiva. No meu consultório, eu tiro algumas horas, 2 horas de almoço. Perco dinheiro, mas ganho em qualidade de vida. Gostaria de ter mais tempo junto a meus filhos, que nesse momento se encontram lá no Brasil. Mas é uma opção estar aqui com vocês e nas demais casas, e que me faz feliz, e que recebo o apoio da minha esposa. Uma amiga me disse uma vez, ninguém tira 10 o tempo inteiro. Mas não é 10 nas matérias. São nos vários aspectos da vida. Há momentos em que a gente se sente 8 no casamento, mas a gente está 5 na profissão. A gente está 4 na convivência com os filhos. Mas como todo bom estudante, no bimestre seguinte, deixa eu me esforçar e me aplicar para melhorar a média no aspecto em que eu não esteja com uma boa nota. Para eu ter, ao final do ano, ou ao final de cada semana, de cada mês, um bom CR, uma boa média. Esse é o exercício, é um malabarismo que somos chamados a fazer, especialmente os que nos casamos e os que temos filhos. Não há como. Filho, de alguma forma, vai requisitar tempo. Tempo que nem sempre poderemos dedicar à doutrina. Mas dedicar-se a filhos é algo menor em relação a aplicar passes, incorporar espíritos e fazer palestras? Emmanuel, na obra O Consolador, em se referindo à mediunidade, e nós ampliaríamos para a vida como um todo, afirma que deveríamos dedicar, e quem afirma é um desencarnado, dedicar à doutrina, ao trabalho no centro e no movimento, as horas que nos sobram da profissão e da família. Os missionários estão apenas espalhados por grandes obras sociais no mundo? Não há missionários dentro dos lares? A paternidade e a maternidade não são missões grandiosas? Nos domínios da mediunidade, André Luiz, e se não me falha a memória, o mentor é o Alexandre, o mesmo Alexandre que me parece está em Missionários da Luz. O Alexandre ou Aulus, é tanto mentor que a gente até se confunde. Leva André Luiz e Hilário que foi médico na Terra também, ao ateliê de um escultor. O livro fala só sobre mediunidade. O nosso irmão escultor, ele é o médium da obra-prima. E eles veem lá o escultor esculpindo sua obra. Saem dali e vão para um campo. E há lá um lavrador. O nosso irmão lavrador é o médium da mesa farta. E está lá ele colhendo, semeando uma messe maravilhosa de grãos. Vão para uma escola. Observem o nosso irmão professor. Ele é o médium do alfabeto, instruindo as criaturas, aumentando o nível de compreensão das coisas complexas do mundo. Vão até um hospital. O médico é o médium
da saúde. É um grande benfeitor a serviço da medicina divina, do grande Criador. E terminam esse périplo, esse tour, num lar, onde a mãe, o pai brincam com os filhos. Os nossos irmãos, pai e mãe, hoje poderíamos dizer, as nossas irmãs ou os nossos irmãos, nas famílias modernas, são os médiuns da vida, preparando essas almas para os desafios da existência. Então somos médiuns e missionários em qualquer lugar, com missões de menor porte, de maior porte, dependendo da avaliação que façamos. Queria ter tido mais coragem de expressar meus sentimentos, dizer o que sinto. A gente é interessante, né? Para a gente fazer a crítica, para dizer que não gosta, a gente é incisivo, feito martelo num prego, feito serrote na madeira. Mas na hora de dizer que gosta, a gente engasga. Não diz, não, mas ele vai ficar vaidoso, ela vai ficar vaidosa. Eu, particularmente, prefiro um vaidoso que produza do que um humilde de braços cruzados. E a gente não incentiva, não estimula. A planta, sem adubo, sem a luz do sol, sem a água, fenece. Adubo demais, sol demais, água demais, ela também não tem condições de sobreviver. Vamos nos incentivar uns aos outros, especialmente espíritas em início de tarefa ou espíritas com anos de tarefa. Vamos nos apoiar mutuamente. Às vezes a gente faz atendimento fraterno para fora, mas não nos atendemos uns aos outros fraternalmente. E o coração está pesado, precisando desabafar. Desejaria ter tido mais contato com meus amigos. Um telefone, um e-mail, um encontro. Gostaria de ter me feito mais feliz. Isso não é egoísmo. Isso é investimento na nossa própria individualidade. Contanto que me fazer mais feliz não signifique fazer o outro infeliz, não há problema nenhum. Abraham Maslow, psicólogo americano: se você for menos do que é capaz de ser, será profundamente infeliz o resto de sua vida. Eu tive uma paciente que ela chegava faltando meia hora para terminar a consulta. Aí mudamos de horário. Ela continuou chegando meia hora. Mudamos uma segunda vez. Aí ela passou, porque ela disse que era o horário ideal. Aí ela passou a chegar faltando 20 minutos. Falei, não é possível. E começamos a conversar. Quando você vai a um restaurante, olha no cardápio e pede uma comida, você quer que o garçom traga metade do prato? Não. Quando você vai a uma excursão e você paga um hotel, uma pousada, você quer que te ofereçam metade do passeio? Não, claro que não. Quando você tem um namorado, você quer que ele te ame pela metade? Não, quero que ele me ame inteiramente. E por que você me paga por uma consulta inteira e se satisfaz com metade da consulta? Aí foram desveladas as resistências dela, as dificuldades dela em se expor. Eu posso continuar ganhando seu dinheiro, porque você é uma boa pagadora, mas eu não fico satisfeito de te oferecer metade. Eu gostaria de te oferecer o prato inteiro, porque você merece ou você não merece. E aí entramos nos complexos de inferioridade. Se alguém me convida para a tarefa espírita é porque vê em mim potencial. Não é apenas porque a casa precisa de trabalhadores. Se alguém me elogia, não é só gentileza. É porque se alguém está reconhecendo o meu talento, o meu desempenho. E às vezes a gente se sente mal, porque carregamos um sentimento de inadequação, de menos-valia, quando temos um acervo de informações que nos fazem, ou são capazes de nos fazer, criaturas mais felizes, mais íntegras e mais inteiras na nossa relação conosco. É preciso que a gente invista na nossa autoestima. Os bons espíritos não vão se materializar para melhorar isso. São esforços
insignificantes. E isso vai se dar pela ação da nossa vontade. Eu gostaria de encerrar, mas perguntaria a vocês se nós ainda temos mais uns 5 ou 10 minutos no máximo, ou já extrapolamos o nosso tempo. Temos 10 minutinhos? Vocês me concedem 10 minutos? Porque tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Suzana, minimize aqui, por favor. Você que é minha auxiliar de palco hoje. Nenhuma menção ao programa Silvio Santos do Brasil, auxiliar de palco. Suzana é mais do que isso. Por que viver? Uma paciente me disse assim: a vida é um fardo para mim. No mesmo dia, uma outra me disse: eu me sinto num exílio aqui na Terra e torço para que esse exílio termine. E uma terceira me disse assim, isso numa sequência. Uma terceira me disse assim: morrer e viver, para mim tanto faz. E me impressionou aquelas falas numa sequência, Marcelo. E eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa para elas. Além de dizer o que eu já havia dito, eu tenho que escrever para elas botarem na porta do guarda-roupa e lerem isso todos os dias. Assim como Emmanuel fez com Chico, falando do recado de Maria, e Chico esperava um recado grandioso, e foi só aquela frase: isto também passa. Quando você estiver muito alegre, isso também passa. Quando seu marido disser que te ama, isso também passa. Quando você estiver com muita fome, isso também passa. Quando você estiver com muito dinheiro no bolso, vou fazer a compra, vou programar a viagem, isso também passa. Mas também se a gente estiver triste, jururu, cabisbaixo, baixa autoestima, isso também passa. Então, eu escrevi para elas, obviamente, sob inspiração, por que viver? Vamos lá. Por mais longa tenha sido ou esteja sendo a sua vida, você não viu, ouviu, nem sentiu tudo o que podia. Por mais que a gente tenha vivido muito, ainda há coisas para ver, ouvir, sentir, provar. E a vida é maravilhosa, mesmo com as desigualdades sociais, mesmo com as aparentes injustiças, porque tudo obedece a um plano divino. A vida é bela. Francisco de Assis, o trovador de Deus, o pobrezinho, o paizinho seráfico, louvava toda a criação. A irmã água, o irmão fogo, a irmã pedra, a irmã estrela, tudo tinha um sentido divino para Francisco e para aqueles que tentavam acompanhar os seus passos. Observar a flor na frincha, um contorno de uma nuvem no céu, um pôr do sol, um amanhecer. Joana de Ângeles, livro Filhos de Deus. Há em cada criatura um recanto seguro para escutar ou para falar a Deus. Uma pintura, um regato